Amém, meu irmão? Vamos continuar a permitir que essa autoestima de Deus por você e por mim, meu irmão, Deus te estimou demais, ouça isso. Deus foi capaz de entregar o único filho dele, Jesus Cristo, para se sacrificar, para morrer por você e por mim. Você quer uma prova de amor maior do que essa? O tanto que você vale para Deus, para o homem, para a sociedade, talvez para o seu patrão, para uma namorada, para um namorado. Talvez você não tenha a aparência que queria, né? Não tenha a qualificação e nem a aparência que eles gostariam que você tivesse, mas você foi tão estimado, você foi tão desejado, você foi tão querido por Deus, que Deus foi capaz de fazer isso, entregar Jesus para morrer por você e por mim. Você entregaria, você que é pai, que é mãe, você entregaria seu filho para morrer por alguma pessoa? Deus fez isso. E você vai aceitar essa palavra, esse rótulo, que você não é capaz, que você não é suficiente, que você não é bonito bastante, que você não é qualificado o suficiente? Você vai aceitar que você não pode, que você não dá conta? Meu irmão, venha para a palavra. Sabe, entregue-se para Jesus, entregue o teu coração para Ele, derrame-se diante dEle, deixe Deus amar a sua vida através de Jesus, deixe Deus amar a sua vida através da palavra dEle. Nós vimos o que Davi, ele foi rejeitado pelo pai, ele foi esquecido pelo pai. Agora você vê aqui no capítulo 17, que quando houve, né, então a briga entre o povo de Israel e o gigante Golias, o que aconteceu? Todos ali, os fortes, os grandes, os capacitados, eles foram para a batalha. E Davi continuou sendo um menininho. Não, você vai cuidar das ovelhas. Quem é você para desafiar um gigante? Quem é você para participar de uma batalha, de uma guerra? Deixa eu só fazer um parênteses aqui. Às vezes eu vejo, né, líderes evangélicos falando para a ovelha: quem é você para expulsar um demônio? Esse demônio é só o pastor, é só a autoridade. Meu irmão, a palavra de Deus diz: esses sinais seguirão aqueles que creem. Em meu nome falarão novas línguas. Você é batizado no Espírito Santo? Em meu nome expulsarão demônios. Ele não está falando, o pastor vai expulsar demônios, o evangelista vai expulsar. Não, o que crê. A autoridade que Deus tem para a sua vida é a mesma que Ele dispensou para a minha vida. Os chamados são diferentes e distintos, mas a autoridade que Ele liberou para você e para mim é a mesma. Em meu nome imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Você tem tido essa ousadia? Você tem tido a ousadia não é de orar, não, é de curar as pessoas. Que um dia eu quero fazer um programa a respeito disso. Deus não chamou você e a mim simplesmente para fazer oração pelos doentes. Ele chamou você e a mim para curar os enfermos. Amém? Um dia desse a gente fala sobre isso. Então, você foi chamado, você tem essa autoridade. Os irmãos de Davi olharam para ele, capítulo 17, 1 Samuel, verso 18, diz assim: ouvindo Eliabe, o seu irmão mais velho, o que aos olhos de Samuel seria o escolhido, porque era alto, era bonito, era forte, falar aqueles homens, acendeu-se-lhe a ira contra Davi e disse: por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Conheço a tua presunção e a tua maldade. Desceste apenas para ver a peleja. Olha o irmão mais velho de Davi falando assim: o que você veio fazer aqui? Você deixou o seu trabalho simplesmente para vir ver a briga? Para vir ver essa batalha? E quem que você deixou? Você deixou as ovelhas aos cuidados de quem? O próprio irmão de Davi não aceitava Davi, rejeitava Davi, achava que ele não era capacitado para nada. Talvez o seu irmão seja mais bem sucedido do que você em alguma área. Talvez na sua casa o seu irmão já esteja andando na frente. E daí? Ah, mas ele me desmerece, ele me desrespeita. Meu irmão, para com isso, deixa de ficar com dozinha de si mesmo. Volto a dizer, Jesus te escolheu e Ele te escolheu para ir para a peleja, para ir para a batalha, para conquistar, para tomar posse, para fazer diferença. Davi foi, né? Ele passou por cima então da rejeição do pai, ele passou por cima da rejeição dos irmãos, e aí agora ele vai se encontrar com o gigante, com o Golias.
E aí quando ele se encontra, versículo 41, o filisteu se vinha chegando a Davi, e o seu escudeiro ia diante dele. O escudeiro do Golias, do gigante. Olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou porque era moço, ruivo e de boa aparência. Quantas vezes o diabo não se levanta contra as nossas vidas? Eu imagino que ele nunca se assenta também, porque a palavra de Deus diz que ele anda ao nosso derredor procurando uma brecha para tragar. Imagina se ele encontrasse no coração de Davi essa brecha de baixa autoestima, de desprezo, de rejeição, de incapacidade. Se ele encontrasse em Davi, eu sei que você foi rejeitado pelo seu pai, você foi esquecido pelo seu pai. Eu sei que o seu irmão mais velho acabou de desprezar você, de falar que você, falou da maldade, da presunção. Imagina se o coração de Davi tivesse cheio dessas feridas, que são portas para o inimigo entrar e fazer uma bagunça nas nossas vidas. Você imagina se Davi fosse assim? Será que você está vivendo isso? Será que você está deixando palavras lá de antigamente, palavras de 10 anos, 15 anos, 30 anos? Você não vai ser nada nessa vida. Você nasceu para sofrer. Quem é você para almejar alguma coisa? Imagina se isso estiver acontecendo com você, são brechas, são portas que você estará abrindo para que quando o diabo que anda ao derredor procurando uma brecha para ele entrar, para ele destruir, ele vai encontrar um espaço assim. Por isso você e eu nesse dia nós precisamos ser curados, restaurados pelo Senhor, porque Ele te escolheu. Esse texto aqui termina dizendo, Davi fala assim, versículo 45, Davi fala, versículo 45, Davi fala ao filisteu, tu vens contra mim com espada e com lança, e com escudo, eu porém vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Meu irmão, você tem o direito de usar o nome do Senhor. Talvez o seu nome ou o seu sobrenome não sejam grandiosos. Eu também não tenho nem nome e nem sobrenome poderoso aos olhos do homem. Mas eu tenho um nome hoje. Eu tenho o nome do Senhor dos exércitos. Eu tenho o nome de Deus, que é acima de todo nome. Eu tenho o nome de um Deus que venceu tudo para me dar a vitória. Eu tenho o nome de Jesus Cristo, o nome que foi dado entre os homens, pelo qual importa que todos sejamos salvos. O nome que reside toda a autoridade, o nome que tem todo o poder, o nome que sara, o nome que cura, o nome que salva, o nome que restaura, o nome que perdoa. Eu tenho esse nome dentro de mim. Eu tenho esse sobrenome na minha vida, o sobrenome de Deus, o sobrenome de Jesus Cristo. Você que já entregou sua vida para Jesus, você também tem esse nome. Você precisa fazer uso desse nome. Você precisa se beneficiar desse sobrenome, dessa herança que Jesus conquistou na cruz para você e por você. Esse texto fala que Davi, ele não ficou parado. Ele foi ao encontro do inimigo, tinha um coração sarado, ele não levou em conta o esquecimento do pai, a rejeição do irmão, o desprezo do diabo, do gigante, e ele foi contra toda essa situação, e ele matou esse gigante, ele destruiu esse gigante, ele saiu vencedor nessa batalha. Você e eu, nós podemos fazer da mesma forma. Você e eu, nós precisamos agir da mesma forma. Não se esqueça. Não foi você que escolheu Jesus. Ele que escolheu você. Ele te escolheu para que você vá e dê fruto e o seu fruto permaneça. Amém, meu irmão? Você foi chamado para ir. E é tão interessante a história de Davi, a vida de Davi, que enquanto ele ia, enquanto ele caminhava, enquanto ele avançava, Davi sempre obteve vitórias. Porque ele estava vivendo o que a palavra de Deus a palavra de Deus disse. Deus nos chamou para ir. Deus não nos chamou para ficar parado. E quando teve um momento de perda, de derrota, de fracasso na vida de Davi, foi quando ele deixou de ir e ele ficou. Aqui no segundo livro de Samuel, no capítulo 11, diz assim: decorrido um ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e aos seus servos com ele a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá,
porém Davi ficou em Jerusalém. Esse texto aqui me leva a entender uma coisa. Deus me escolheu, Deus me chamou, Deus ele está comigo quando eu estou indo. Se for para eu ficar parado, Deus já não é comigo. Quando os reis costumavam ir para a batalha, Davi mandou Joabe, Davi mandou outros, ele falou, eu não vou para a batalha. Deus chamou você e a mim para irmos para as pelejas, para as batalhas da vida. Deus chamou você e a mim para nós enfrentarmos enfrentarmos esses gigantes, esses inimigos que se levantam contra as nossas vidas. Deus chamou você e a mim para ir e dar fruto, porque se nós ficarmos, nós não vamos dar fruto. E o que aconteceu com Davi? Uma tarde levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real, e daí viu uma mulher tomando banho, e ela era muito bonita, e ele perguntou, quem que é essa mulher? Falaram para ele, essa mulher ela é casada, o marido dela é Urias, ele está lá na batalha. Davi não se importou com isso, mandou chamar essa mulher, e ele se deitou com ela, e depois essa mulher voltou para Davi e mandou uma notícia para ele, Davi, eu estou grávida. E aqui foi uma grande perda, uma grande derrota para a vida de Davi, para o reinado de Israel. Você e eu, nós precisamos aprender uma coisa com Deus. Quando Deus chamou você e a mim, quando Ele nos escolheu com um propósito. Eu vos escolhi para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Se eu e você, nós negligenciarmos essa palavra, pastor, então eu sou escolhido, mas eu não quero ir. Não, você foi escolhido para ir. Se você que é um escolhido, não, mas eu quero ficar, você pode ter certeza de uma coisa, você vai sofrer derrota na sua vida. Se você não enfrentar o seu casamento, se você não enfrentar os seus filhos, quando eu falo enfrentar, não é bater boca, não é discutir, não. Minha esposa está muito difícil, eu vou enfrentar esse inimigo. Não é a esposa que é o seu inimigo, não é o seu marido que é o seu inimigo, não são os seus filhos, não são os seus pais que são os seus inimigos. A palavra de Deus diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, não é humana e pessoal, a nossa luta é contra principados e potestades. Então, se no casamento existe um relacionamento, uma área que está difícil, enfrente isso. Parta para a batalha, pela palavra de Deus. A minha esposa ela é difícil, você não precisa falar que ela é difícil. A minha esposa é uma mulher de Deus. O meu marido, nossa, ele é muito duro, ele é muito difícil. Eu não vou mais para a batalha, eu vou abrir mão disso. Não abra mão do seu marido. Não abra mão da sua esposa. O seu marido é difícil, ore por ele, confesse a palavra sobre a vida dele. Os seus filhos, é muito fácil abrir mão dos filhos. É muito fácil desistir. É muito fácil não ir mais pelejar pelos seus filhos. Vai para a peleja, vai orar, vai confessar a palavra sobre a vida dos seus filhos. Você está me entendendo? Eu não consigo, eu vou largar a mão de negócio de tentar trabalhar, porque nunca dá certo. O que é isso? Vai para essa peleja, vai no nome do Senhor dos Exércitos. Enfrenta a batalha, Deus te chamou, Ele é com você para ir. Se for para ficar, não conte com Ele. Se for para ficar se deleitando em prazeres carnais, como Davi, não, deixa eles guerrearem, eu vou ficar. E aí, eu fiz até um programa, que falando sobre isso, aquele ditado, cabeça vazia, oficina do diabo. Se Davi estivesse na batalha, você acha que ele teria tempo para ficar pensando na outra mulher, na vizinha? Meu irmão, Deus te chamou para batalhar, Deus é com você, Ele te escolheu para você ir e dar fruto. Amém? De uma vez por todas, não aceite baixa autoestima. Não aceite rejeição, desprezo, não aceite ser, porque falaram isso, me rotularam disso, não aceite nada disso. Jesus te escolheu, Jesus é com você. Eis que estou contigo todos os dias até a consumação dos séculos. Deus é contigo, por onde quer que você for, Ele é com você. Amém? Que Deus seja louvado em sua vida. Em nome de Jesus, que toda rejeição, todo desprezo, toda ferida que foi aberta por palavras na sua vida, que todas elas sejam saradas agora. Que você receba aí onde você está um bálsamo, uma unção de cura, de paz, de alegria, de certeza que Jesus é contigo para você ir e você dar fruto e serão frutos permanentes. Amém? Que Deus seja louvado em sua vida, nesse nome maravilhoso que é o nome de Jesus Cristo.